Sabe quando a gente concorda com alguma coisa e só depois para e pensa, ué, por que eu disse sim para isso? Pois é, a resposta não é mágica, não. É pura ciência. A ciência da persuasão, que está cheia de gatilhos psicológicos que guiam o nosso comportamento sem que a gente nem se dê conta. Vamos juntos desvendar como esses mecanismos realmente funcionam? Essa história, que é real, deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Por que, de repente, as pessoas saíram correndo para comprar joias que antes ninguém queria só porque o preço dobrou? Parece até loucura, não parece? Mas olha, tem uma explicação fascinante por trás disso. E aqui tá a chave de tudo. A gente vive num mundo com informação demais o tempo todo. Para dar conta, nosso cérebro cria atalhos para a gente decidir as coisas mais rápido. E são justamente esses atalhos que se tornam as poderosas armas da persuasão. Pensa nesses atalhos como se fosse um verdadeiro piloto automático na nossa mente. Em vez de analisar cada detalhe, ela usa umas regrinhas simples para economizar energia, sabe? Tipo a regra se é caro, deve ser bom. É o clique de um gatilho mental que dispara uma ação, o zoom, de forma quase instantânea. É assim que funciona essa resposta de clique-zoom. Então, a grande sacada é essa. Esses princípios são como se fossem botões que, quando apertados, disparam nossas reações automáticas. Entender como eles funcionam é quase como ter um superpoder. Dá para usar para construir pontes ou, claro, para criar armadilhas. Vamos começar com dois princípios que tocam lá no fundo da nossa necessidade de conexão. Eles mostram como aquele sentimento de obrigação e a simples simpatia podem ser ferramentas de persuasão, assim extremamente poderosas. A reciprocidade é uma das regras não escritas mais fortes da sociedade. Sabe quando alguém faz um favor e fica aquela sensação de que precisamos retribuir? É exatamente isso. É o famoso uma mão lava a outra, funcionando em um nível bem psicológico. A Amway usou isso de um jeito genial com a tática do bug. Eles simplesmente deixavam uma cesta de produtos na casa das pessoas, de graça, sem compromisso nenhum. Só que esse presente criava uma dívida psicológica. Muita gente acabava comprando alguma coisa só para se livrar daquela sensação de que estava devendo um favor. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo entende bem fácil: a afeição. A lógica aqui é bem simples. A gente tende a concordar muito mais com quem a gente gosta. Às vezes, um sorriso e uma boa conversa convencem mais do que 1000 argumentos lógicos. O Jody Red, que foi o maior vendedor de carros do mundo, entendia isso perfeitamente. Ele não vendia só motores e pneus, ele vendia confiança. A conexão que ele criava era tão forte que as pessoas não compravam apenas o carro, elas compravam do Joe, o amigo delas. E o mais legal é que a afeição pode ser construída, sabia? Similaridade. A gente gosta de quem se parece com a gente. Elogios. Fala a verdade. Quem não gosta de um elogio sincero? Familiaridade. Quanto mais a gente vê algo ou alguém, mais simpatia a gente sente. E, por fim, a associação. Se estamos ligados a coisas boas, essa energia positiva acaba contagiando. Ok, a gente já viu como as relações pessoais nos influenciam. Agora, vamos explorar como o grupo e a autoridade moldam as nossas escolhas. Chegou a hora de entender o poder da multidão e dos especialistas. Sabe quando a gente está num lugar novo e não tem muita certeza de como agir? A primeira coisa que a gente faz, quase sem pensar, é olhar para os lados para ver o que os outros estão fazendo. Isso é a aprovação social em ação. A gente confia na sabedoria do grupo, principalmente quando está tudo meio incerto. As risadas de fundo nos programas de comédia são um exemplo perfeito disso. Elas funcionam como um sinal, tipo, ei, agora é a hora de rir. E o mais doido é que a gente ri mais mesmo sabendo que é falso. Isso só mostra o poder que a ação dos outros, mesmo que simulada, tem sobre a gente. Desde pequenos, a gente aprende a obedecer. Pais, professores, médicos. Já parou para pensar por que um simples jaleco branco ou um título de doutor inspira tanta confiança, mesmo que a gente nem conheça a pessoa por trás daquele símbolo? Ninguém realmente achava que aquele ator era o médico de verdade. Mas o símbolo, o jaleco branco, ativou o gatilho da autoridade na hora. O atalho mental foi bem simples. Se ele parece um médico, então deve saber do que está falando. E olha, funcionou que foi uma beleza. A diferença aqui é bem clara. Na aprovação social, a gente olha para os lados, para os nossos iguais. Já na autoridade, a gente olha para cima, para os especialistas. Um é a força do grupo, o outro a força do status. Agora, vamos para os dois últimos princípios que mexem diretamente com a nossa noção de valor. Prepare-se para descobrir por que a gente deseja tanto aquilo que não pode ter
E por que é tão difícil voltar atrás numa decisão que já foi tomada? Sabe aquela sensação de urgência quando a gente vê um aviso de últimas unidades ou oferta por tempo limitado? Isso é o princípio da escassez em ação. O medo de perder uma oportunidade faz a gente querer aquilo na hora e com muito mais força. A história da New Coke é a prova definitiva disso. A Coca-Cola original era só um refrigerante, até o dia em que ela sumiu das prateleiras. De repente, o que era comum virou um tesouro perdido. Quando a fórmula clássica voltou, as pessoas não estavam comprando só uma bebida, elas estavam recuperando um pedaço da sua história que quase foi perdido para sempre. Depois dessa montanha-russa da escassez, a gente chega no princípio do compromisso e da coerência. Nós temos uma necessidade quase obsessiva de parecer coerentes. Uma vez que tomamos uma decisão, mesmo que seja pequena, a gente sente uma pressão interna e externa para se manter firme nela, para não parecer uma pessoa indecisa ou pouco confiável. E essa história é simplesmente incrível. Ao escrever e distribuir os cartões com a promessa dela, ela não fez apenas um compromisso pessoal, ela criou uma armadura social. A vontade de manter a palavra, de não decepcionar a si mesma e aos outros, se tornou mais forte do que o próprio vício. Ok, agora que a gente já conhece essas ferramentas poderosas, a grande questão é como usar tudo isso. A ideia aqui não é manipular ninguém, mas sim se comunicar de um jeito mais eficaz e entender melhor as interações humanas. Vamos ver como aplicar isso de forma inteligente no nosso dia a dia. Então, vamos resumir esse kit. Primeiro, reciprocidade. Ofereça valor antes de pedir qualquer coisa. Depois, afeição. Busque criar conexões de verdade. Aprovação social. Mostre que outras pessoas parecidas já tomaram aquela decisão. Autoridade. Demonstre sua experiência com confiança. E, por fim, escassez. Deixe bem claro o que pode ser perdido. São gestos pequenos, mas com resultados gigantescos. E isso nos leva à reflexão final. Agora que os segredos da persuasão foram revelados, a questão que fica é: como esse conhecimento vai ser usado? Para construir relações mais fortes e uma comunicação mais clara? Ou para explorar os atalhos da mente humana? O poder está aí. A escolha de como usá-lo também. Até a próxima análise.